Paz do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, começando mais uma mensagem. Vamos falar sobre a importância do estudo sobre as coisas finais. Já falamos muitas vezes em nosso canal mesmo, na página do Facebook, também do Instagram, sobre o fim dos tempos, sobre a palavra de Deus. Por que é tão importante que nós cristãos, que todos, de um modo geral, saibam sobre o fim dos tempos? Antes de mais nada, eu gostaria de ler 2 versículos que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, em sua segunda carta, e os versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, vejamos, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, com o objetivo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, meus amados amigos e irmãos, estudar sobre o fim dos tempos é, antes de mais nada, permanecer alegre com a esperança de uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, todos aqueles que confessaram ao nome do Senhor Jesus Cristo, eles têm a esperança da vida eterna. Uma vida que começamos a desfrutar do amor de Deus, do Espírito Santo em nossos corações, mas que é muito mais do que isso. Uma vida para sempre com o Senhor. Deus nos promete que vai trazer de volta o que era o jardim do Éden, restaurar a terra, o melhor, novos céus e nova terra, como está no livro do Apocalipse. Então, a partir de 35% da Bíblia Sagrada aborda sobre o fim dos tempos. Nós temos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, os Evangelhos, Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21. Nós temos as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro, a carta de Judas, o livro do Apocalipse. Isso somente para mencionar os livros do Novo Testamento. Aí temos Ezequiel, Joel, Daniel, Isaías, Jeremias, Amós, Zacarias. Temos tantos livros que falam do cumprimento das profecias na Bíblia Sagrada. O Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim: felizes são os que, bem-aventurado, ou mais que felizes, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, muitos já disseram: que tempo próximo é este? Que já tem tantos anos, centenas de anos, que Jesus foi aos céus. Mas lembremos, a palavra de Deus diz que para o próprio Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. No sentido de que Deus é atemporal. Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. O grande e poderoso Deus. A palavra de Deus, como Paulo disse a Timóteo, ela está nos ensinando
ela nos corrige, ela nos edifica. A palavra de Deus, que fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Recentemente participei de um evento sobre o fim dos tempos. E foi algo maravilhoso. Foram 3 noites de muita argumentação. E olha que foram poucas horas de estudo de um assunto tão importante, tão intenso e extenso, como é o assunto sobre escatologia. Escatologia significa estudo das coisas finais, vamos dizer assim. Escatos significa últimos dias, últimas coisas, últimos eventos, num sentido mais amplo, genérico da palavra. E logia vem de logos, de estudo. Então, estudo dos momentos finais. Olha, meus irmãos, tantas coisas acontecem nesta terra e ainda vão acontecer muito mais. Se você começar a ler o livro do Apocalipse, e ao contrário do que muitos dizem, de que muitos temem, que muitos têm medo, inclusive, de falar sobre este livro, eu digo a você que, na verdade, é uma bênção. Porque a própria palavra diz, bem-aventurado, ou mais do que feliz. Mas quando começa a abertura dos selos, depois do começo do livro que fala das cartas, às 7 igrejas, os 4 primeiros selos falam dos cavalos, branco, vermelho, preto, amarelo. Quantos eventos? Os 4 primeiros selos. Mas ainda tem mais 3 selos. Depois tem a abertura, a partir do 7º selo, das 7 trombetas. E da 7ª trombeta fala da volta do Senhor Jesus Cristo. E depois tem as 7 taças da ira de Deus. Entre muita coisa, de maneira muito intensa. Então, não desperdice seu tempo. Não deixe de ler da palavra de Deus. Vamos remir o tempo. Vamos aprender mais de Deus. Nós temos nesse canal outros vídeos. Esse canal do YouTube, Maranata, Programa Evangélico Saúde, melhor dizendo, do canal. Maranata Estudo é outro canal. Então nós temos esse canal que trata da palavra de Deus. Trata das mensagens que edificam as nossas vidas. Então é importante saber do nosso futuro com o nosso grande Deus, de uma eternidade, de gozo, de alegria eterna. Então estudemos da palavra de Deus. Em breve teremos estudos, mais vídeo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.